é aquele de um olho só, aquele Deus lá egípcio de um olho só. O nascimento dele era comemorado em que dia? 25 de dezembro. Então no Egito, dia 25 de dezembro, eles adoravam o Deus Sol e eles adoravam Horus, porque era o nascimento de Horus. Os gregos, eles chamavam Dionísio de o Salvador, porque comemorava a data do nascimento dele dia 25 de dezembro. E aí você começa a ver, se associar vários deuses pagões, que já existia antes do século IV e que já era comemorado por pagões antes do século IV. E aí junta tudo no dia 25, opa, e agora é a vez do cristianismo, agora é a vez de Jesus Cristo, então vamos colocar a data do nascimento de Jesus Cristo aqui junto. Os antigos germânios acreditavam que acender fogueiras e celebrar um grande banquete estavam então fazendo culto em adoração e louvando o solstício do inverno, que era a festa pagã do filho de Onde e Frígia, que nasceu no dia 25 de dezembro. Os druidas celebravam neste mesmo dia suas festas anuais de fogo, durante o qual acendiam fogueiras em cima de todas as montanhas. Em Roma se comemorava neste dia o dia do sol invicto. Também Mitra, o deus solar persa. Em Roma se celebrava os Saturnais, o mesmo estilo dos Bacanais. Desde o dia 21 de dezembro até o final do ano, em Roma, os Saturnais, eles faziam uma festa no mesmo estilo de festas bacanais. Antigas, o que era bacanais? O que eram essas festas bacanais que eram feitas do dia 21 de dezembro e ia até o dia 1º de dezembro? Por isso que você vai encontrar, você que é um pouquinho mais, você vai conver comigo que do dia 20 e pouco, do dia 21 para frente de dezembro até o dia 2, paira um espírito de bebedice, paira um espírito de prostituição, paira um espírito de iniquidade, paira um espírito de atrocidade, paira um espírito de destruição nessa época do ano. Essa época do ano, quem aqui não foi evangélico desde o berço, sabe muito bem disso. Que quando chegar essa época do ano, parece que as coisas ficam mais fáceis para quem vai beber, para quem vai se prostituir. Estou mentindo ou estou falando a verdade? Verdade. Parece que as coisas dessa época do ano ficam tudo mais fácil. Para beber, para se prostituir, para errar. Aí acontece um monte de coisa errada, um monte de coisa acontecendo errada ao mesmo tempo. Ontem foi 3 batidas de carro ontem. Ontem eu estava falando aqui no curso, 3 batidas de carro ontem. Acontece um monte de coisa. O ano passado, o netinho da irmã, eu contei aqui ontem, estava na beira da churrasqueira, o filho mamaco lá, cheio de cerveja, foi jogar álcool na churrasqueira e o menino teve 90% de corpo queimado. Acontece de tudo essa época do ano. Porém, o mesmo espírito que pairava sobre a festa em estilos bacanais, esse mesmo espírito, meu amado, ele continua por aí. Só mudou o nome. Comemoração do Deus Sol, agora está comemorando o nascimento de Jesus Cristo. Porque de comemoração do nascimento de Jesus Cristo não tem nada. O que eram então os bacanais? Antigas festividades romanas de orgias sexuais destinadas ao seu deus Baco. Para os gregos, Dionísio era realizado quando o sol entrava no ciclo de Capricórnio, ocorrendo assim uma época do solstício da primavera. Possuía o significado de implorar o aumento da claridade. A igreja cristã fez coincidir a festa do Natal com a comemoração romana bacanais.
Então a Igreja Católica Romana, ela aceitou, olha, eu sei que tem uma festa de orgia nessa época do ano, e eu sei que vai continuar comemorando, mas tem o nascimento de Jesus, então eu aceito, sem problema, pode juntar. Sendo o Natal comemorado como a vinda da luz de Cristo para a salvação do mundo. Sabendo a Igreja Católica que era a comemoração da luz que estava vindo para o mundo, ela aceita juntar na mesma data ao qual é feita festa de orgia sexual em Roma. A Bíblia diz em Deuteronômio 7,6, porque tu és povo santo ao Senhor teu Deus, o Senhor teu Deus te escolheu para que lhe fosse ao seu povo próprio. De todo o povo que há sobre a terra, vós, porém, sois raça eleita, sacerdote real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamares a virtude daquele que vos chamou das trevas para a maravilhosa luz. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Para fazeres a diferença entre os santos e o profano, entre o mundo e entre o limpo. Levíticos 10:10. Se tornou esta data de 25 de dezembro, ela se tornou, primeiro, Natal e o menino Jesus. É bem verdade que a Bíblia relata o nascimento de Jesus Cristo, porém um menino nasceu, um filho vos deu, ao qual nós vemos em Isaías. Mas o mais importante que frisa é que aquele menino cresceu em todas as áreas. Em Lucas 2,56 diz: e crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus, diante dos homens. Esse espírito natalino insiste em sofisticar os homens destes séculos a que aquele menino ainda é o mesmo. Rezar ao menino lhes acende vela, gritam, valem o menino Jesus nos presépios em idolatria, introduzido no século por Francisco de Assis, ao qual introduziu então um presépio. Ele fez o presépio, todo mundo achou que era bonitinho, vamos todo mundo copiar o presépio. E aí eles ainda olham para Jesus, como Jesus ainda pequenininho nascido no manjedouro. Quando a Bíblia Sagrada relata para mim e para ti, a Bíblia é clara em Lucas capítulo 2, versículo 56, que o menino cresceu, o menino ficou crescido em estatura e em sabedoria diante dos homens e diante de Deus. Natal e os presentes de Natal. Nas festas pagãs de adoração a Woden, que criaram os deuses que presenteavam os seus fiéis seguidores, encheram-lhes os sapatos e enchiam-lhes os sapatos com ouro. Qual é a relação do nascimento de Jesus com a entrega de presente? De onde veio essa prática de entregar presente? Será bíblica. O ponto culmina, por isso que o pastor entrega o presente antes da semana de Natal. Por isso que o pastor entrega para os obreiros aqui, um agradinho, um presente, antes da semana de Natal. De preferência aí, uma semana antes, no mínimo uma semana antes da semana de Natal. Porque esse costume de entregar presentes na semana de Natal e no dia de Natal é um costume pagão. É um costume que já vem do paganismo. E muitas das vezes nós não sabemos. Vivemos no mundo, estamos vivendo e vamos continuar vivendo. Será bíblica o ponto culminante de toda essa observância natalina, a época de fazer compras de Natal, de comprar, de trocar presentes com familiares, amigos. Muitos exclamam em triunfo: bem, pelo menos a Bíblia assim nos diz para proceder. Não deram presentes os reis magos do Oriente quando Cristo nasceu? Novamente encontramos mais surpresas ao conhecermos a pura verdade. Antes, porém, vamos examinar as origens da história e do costume de dar e de receber presentes, para depois ver o que a Bíblia diz a respeito. Da Biblioteca Sacra, volume 12, páginas 153 a 155, citam o seguinte: a troca de presente entre amigos é característica tanto do Natal quanto da Saturnália.
Troca de presentes já vem desde lá da Saturnália, da festa ao qual ele fazia do dia mais curto